filosofia já começa sempre com a clássica pergunta, né? Quem é você? Né? Então, não é nem quantos anos você tem, nem seu nome, nem a sua idade, mas quem é você, né? Tem essa questão muito... Fácil. É, exatamente. Pergunta de filósofo, né? Quem é você? Geralmente a pessoa responde, né? Não, eu sou o Vitor. Tal. Não, mas quem é você? Não, mas eu faço isso. Não, mas perguntei o que você faz. Perguntei quem é você. É toda numa substância do que representa a sua existência no sentido de por que tem que ser só você, né? Porque só você faz o que você faz, né? Eu acho que tem uma ideia muito legal da filosofia, pelo menos na minha percepção, que traz muito isso, né? Por que tem que ser eu? Né? Trazendo para um lado bem pessoal, assim, e já que envolve muito a psicanálise, ao meu ver, é aquilo, a gente não pode comparar problemas, né? A gente não pode comparar sofrimento, a gente não pode comparar dor, nem conquistas, nem méritos, é tudo muito individual e muito específico, né, desse ponto de vista. Então a filosofia traz muito essa questão do por que você é você nesse contexto, né? Então nós, do ponto de vista da psicanálise, né, não é num conceito, não é num sentido de superior, mas é num sentido de conhecer, né, de se reconhecer, né? Então, vamos supor, né, do ponto de vista, né, de quem vai dar uma aula, né, já trazendo para essa realidade, né? Então, quem vai dar uma aula, porque só você tinha que ser responsável pelaquela aula. Não quer dizer que outra pessoa ia dar melhor, outra pessoa ia ser pior, mas não, naquele momento, por que tem que ser você? Por alguma razão, você tem que ser o melhor naquilo, né? E citando, antes da gente voltar um pouquinho na história, né, da filosofia, até citando um filósofo contemporâneo, mas que com certeza é contemporâneo hoje, mas que já deixou aí seu legado, né, que é o nosso querido Cortelinha, né? Cortella, que ele diz, né? Essa questão do quem é você, do porquê você faz o que você faz, no sentido de faça o teu melhor, não o melhor do mundo, mas faça o teu melhor na tua melhor condição, enquanto você ainda não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Né? Parece confuso, mas olha que específico e que inspirador, né? Faça o teu melhor. Se for o melhor do mundo, ótimo. Se não for, faça o teu melhor na tua melhor condição, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Né? Então, é bem esse sentido mesmo, né? Do que a filosofia busca fazer com que a gente reflita de quem nós somos, né? A filosofia muito tempo atrás, quando começou lá com Pitágoras, né? Quando ele traz aquela ideia de filosofia, né? Ele que digamos assim que foi responsável pelo termo, né? Que é amar a sabedoria, né? Ser amigo da sabedoria, ter uma intimidade com a sabedoria nesse contexto, né? Então, mas antes era muito mais questão assim de do universo, sabe? Demorou um pouco para chegar no humano. Era muito mais quem é o universo, o que é o universo, o que é tudo isso. A filosofia, na realidade, começou assim. E aí, mais ou menos ali no século V, né, que com Sócrates, com Platão, a ideia ali da Grécia, a filosofia de Atenas mesmo, que trouxe mais para esse lado conheça-te a ti mesmo, né? A grande famosa frase aí do Sócrates, conheça-te a ti mesmo, e aí que tem tudo a ver, né, que eu faço essa ligação entre a filosofia e a psicanálise, que nada mais é do que a busca por esse autoconhecimento, né? Não é o autoconhecimento no sentido só de propósito, de missão, seja a palavra que for, não é nem num sentido mais místico, assim, é num conceito realmente, né, que aí que se divide, digamos assim, a psicologia, né, a psicanálise, a psicologia da filosofia, né? A filosofia traz esse lado de quem sou eu para o mundo, né? Então, quem sou eu para com o mundo, né? Quem sou eu nesse mundo coletivo, nessa troca, nessa convivência? A filosofia vai mais para esse lado, né? Até onde a gente sabe, a psicologia, a psicanálise é mais uma ideia do inconsciente, né? De trazer mais para o seu mundo, para o seu próprio universo, e aí sim fazer aquele movimento, famosa frase aí que parece clichê, né? Mas na verdade diz muito, que é a questão do de dentro para fora,
né? Que a ideia realmente da filosofia, da psicanálise, é a gente poder trazer todas essas questões de ser de dentro para fora. E é até curioso porque hoje tem até uma ideia, né? Hoje, que eu digo de uns 10 anos para cá, que eu não sabia também, fiquei sabendo recentemente, que agora estão inventando até o termo filosofia analítica, filosofia não sei o que, filosofia não sei o que lá, que é justamente nessa ideia de que estão surgindo realmente novos caminhos para que o ser humano possa se sentir mais em paz, né? Nesse caos que é o mundo realmente. O que eu gosto muito de falar, né, nessa essa introdução, antes da gente debater da questão da filosofia, se você perguntar qual que é o papel da filosofia, né? Muita gente pode responder e não tem problema nenhum, né? Porque na filosofia nada está certo, né? A filosofia, na verdade, do meu ponto de vista, é você colocar uma interrogação em toda exclamação, né? A origem da filosofia é exatamente essa, né? O motor é exatamente esse. Então, se você afirma uma coisa com toda a convicção do mundo, não tem problema, é necessário convicção, mas para a gente filosofar, para a gente mergulhar, para a gente cavar um pouquinho, é necessário voltar à interrogação depois, né? Então, o dia está lindo, estou constatando, mas será que o dia está lindo? E aí começa, né, a filosofada sem limite, e acredito que tudo partiu muito daí. Então, essa ideia de que a filosofia não responde absolutamente nada, né? Existe realmente essa ilusão assim, e até frustrante para alguns, mas a filosofia, na verdade, o papel dela é a gente conseguir fazer as perguntas certas, né? Não é nem a pergunta certa ou errada, na verdade é a pergunta que faz bem ou a pergunta que faz mal, né? Não é uma questão do que é certo ou do que é errado, né? É uma questão do que faz bem e do que faz mal. Então é a gente poder perguntar. Filosofia nada mais é do que questionar, é infinito, não existe resposta. Tem até uma questão, né, de que a gente brinca muito, virou acho que até uma piada no mundo hoje, que é aquela coisa, uma hora o ovo faz bem, outra hora o ovo faz mal, uma hora o bacon faz bem, outra hora faz mal. É assim, vai continuar sendo assim, né? A ciência não vai ter fim, a filosofia não vai ter fim, e é a ideia desses quatro campos realmente a gente conseguir unir entre o que é filosofia, o que é ciência, o que é religião, né? O que é a arte, essa pirâmide, né? Com quatro pilares, digamos assim, que tudo une realmente em busca de algo que faça sentido, mas vai ser difícil a gente ter uma resposta. Na verdade, o nosso papel é muito mais saber as perguntas do que as respostas, né? Eu acho que a gente procura muita resposta, mas sem saber exatamente o que perguntar, né? Bom, alguém tem alguma coisa para falar, perguntar, filosofar? Hoje vamos filosofar e analisar aqui. Eu acho que eu sempre gostei de filosofia, mas eu nunca soube muito. A minha base foi bem. Tive filosofia um e 2 na faculdade e estava ótimo, assim. E depois descobri a psicanálise. Mas desde cedo fez sempre muito sentido para mim essa coisa de por que que as coisas precisam ter uma resposta, né? Então, não precisa ter. Isso ajuda a gente a atravessar aí a vida, né? Sem ficar insistentemente buscando resposta, né? Quer dizer, às vezes o barato é buscar a resposta que nunca chega, né? Isso, exatamente. E é isso, assim. Desde quando eu entendi isso na filosofia, falei assim, cara, que coisa legal, né? Mas aí fui estudar outras coisas, mas sempre tive esse encantamento, assim, porque sempre fez muito sentido para mim não ter resposta para tudo. Deixar mesmo a dúvida, né? Filosofar sobre, sem o compromisso de estar certo e errado, né? O mundo é muito cartesiano, a gente precisa ir na contramão disso. Eu adoro, assim. Pena que tem pouco tempo para ficar filosofando, sabe? Exato, exato. Mas ensina mais aí, Vitor, porque é bom ouvir sobre. Não, Nem me apresentei. Aí, você falou para apresentar, nem nos apresentamos. Sou Bianca, psicóloga, psicanalista do Enlace. Estamos aí.
Estamos É aí isso. enlaçando tudo. Enlaçando tudo. Agora, Bia, que você usou um termo aí que você me deu um gancho muito bom. Você falou nós temos que ser menos cartesianos, né? Então, é um cara que foi muito importante para a filosofia, apesar de, acho que ao longo do tempo, talvez algumas coisas irem se perdendo na sociedade aí nessa... Acho que é uma questão humana mesmo, né? A gente trazer as coisas muito para o lado negativo, assim, da coisa, né? Ou talvez usar para o mal, mas, né, quem traz essa expressão do plano cartesiano é o René, né? Descartes, né? O René Descartes, aí, né? Para alguns que gostam de pronunciar assim, confesso que não sei exatamente qual que é o certo, mas ele traz muito essa ideia do plano cartesiano, e eu acho muito, muito incrível, né? Mais uma vez a gente está filosofando aqui, não é um fato, não é uma constatação nem nada, mas como ele faz a relação, quando começa essa ideia do plano cartesiano, ele traz uma relação que é muito sofisticada para a época principalmente, né? De que, assim, o ser humano ele não tinha método antes. Na época do René, a gente é muito íntimo, né? Na época do René, ele não, no Descartes, né? Não tinha método, era uma coisa muito jogada, assim, sabe? Era um negócio muito... Ninguém sabia o que era o quê, a religião era aquele poder absoluto sobre as pessoas, e ele é um cara muito, muito, muito importante na história da filosofia, porque ele é um dos primeiros que tiveram coragem, né? E aí se perpetuaram pela história, claro, né? Mas assim, de criar realmente uma filosofia no sentido de conceito, né? Tanto que uma das definições inúmeras de filósofo é quem pensa e organiza conceitos, né? Uma definição bem cartesiana seria essa, né? De colocar numa caixinha, mas a ideia, na verdade, era que realmente a gente conseguisse criar métodos para organizar a vida e a vida ser mais fácil. Tanto que o livro mais famoso dele aí é o Discurso do Método, né? Porque na cabeça dele nada fazia sentido. Cada coisa era uma hora, que nem eu tô falando assim, né? Cada coisa era uma hora. Cada hora era uma coisa. Então, assim, como é que eu posso organizar isso para que a vida não seja insuportável, sabe? Como é que eu faço para que a vida acabe essas dúvidas, que eu não aguento mais me perguntar para onde eu vim, de onde eu vou, o que acontece, o que é certo, o que é errado. E aí que ele cria o livro do Discurso do Método, o plano cartesiano, nesse sentido, de que na época tinha essa... Na época, até hoje, né? Mas desse Deus absoluto, desse Deus que sabe de tudo, né? Do Deus que interfere na vida, isso eu tô falando René, tá? Nesse Deus que interfere na vida de todo mundo, e ele questionava falando assim, se Deus ele é absoluto, e se Deus ele sabe de tudo, e por crença ou não, nós somos uma criação dele, nós ainda não. Então, como é que eu organizo isso para que tudo fique mais fácil? E ele começa a se questionar, e aí que vem a famosa, mais uma famosa frase, né, da filosofia e dos marcos da filosofia, que é o penso, logo existo. Né? Penso, logo existo, foi ele que falou, no sentido de que nessa de questionar tudo, questionar tudo, questionar tudo, buscando colocar a razão sempre à frente, ele entende que a única maneira dele saber que você existe é o fato de você duvidar de alguma coisa. Porque você não pode duvidar do pensamento. Porque se você duvidar do pensamento, a partir do momento que você está duvidando, você está pensando. Então, para ele, esse era o ponto, sabe? E aí ele consegue de alguma forma dividir, né, essa ideia do que é a alma, do que seria espírito, que é algo incompreensível, ele nem olhou para isso, né? E aí sim, da mente e do corpo, o quanto isso está atrelado. Então, realmente, Descartes, na época, ele traz essa ideia de virar para o ser humano e falar assim, vamos ter humildade e vamos criar método, porque nós não somos deuses. Né? Então, o plano cartesiano, no sentido filosófico, ele vem daí. Aí depois entra a questão da matemática, de x com y, que aí realmente já foge a minha compreensão real. Mas eu acho muito interessante de como grandes, né, seres humanos, assim, nesse sentido, contribuíram para a história e vai mudando e chega outro e muda. Então, é muito interessante, né, como o termo ele vai perpetuar e essas frases vão perpetuar pelo resto
provavelmente pelo resto da humanidade a gente vai se questionar, né? O que isso significa, né? Penso, logo existo, só sei que nada sei, né? E todas essas reflexões. Eu queria perguntar Posso porque fazer que um comentário aqui? ia falar se ninguém ia abrir essas câmeras, ninguém ia abrir esses microfones, ninguém ia falar com a gente aqui, fica só nós três aqui que a gente já está cansado de ver a cara do outro. E a Gabriela que abriu e fechou, porque por algum motivo ela resolveu que ela ia seguir o que os outros estavam fazendo. Mas pode falar. Desculpa, não vou conseguir abrir minha câmera agora, mas vou falar um pouquinho aqui. Meu nome é Rodolfo, hoje eu atuo na área de mercado financeiro e eu trabalho na parte de educação financeira, né? Muitas coisas que eu vejo dentro do mercado, não só dos meus alunos, mas de até outros, vamos dizer assim, outros operadores dentro do mercado, é que eles sempre ficam se perguntando sobre a melhor técnica para a gente estar utilizando para conseguir ganhar dinheiro dentro do mercado financeiro, né? Só fazendo um paralelo com o que o Vitor estava falando aí agora, eles sempre estão procurando um santo grau, qual que é a melhor técnica, porque dentro do mercado financeiro, né, por mais que seja números, parece que é algo exato, né? Mas existem várias formas de você conseguir lucrar lá dentro. E as pessoas vivem se perguntando isso, Rodolfo, qual que é a melhor técnica para estar sendo utilizada no mercado? Qual que é a melhor estratégia? E a verdade é que não existe a melhor técnica, não existe a melhor estratégia. Qualquer uma técnica, qualquer estratégia que você utilizar hoje funciona para você conseguir ganhar dinheiro dentro do mercado. E é o que o Vitor falou, é você fazer o melhor que você pode fazer na condição que você tem hoje. E as pessoas elas têm muita dificuldade de entender isso. As pessoas têm muita dificuldade de conseguir fazer o melhor pelo auto-julgamento, talvez. Eu acho que desde quando nós éramos pequenos, vamos dizer assim, né? A gente era muito cobrado, por exemplo, na escola, o ensino que nós tínhamos dentro da escola. Se a gente ia muito bem, por exemplo, em matemática e ia muito mal em português, a escola queria nivelar a gente. Ela não premiava a gente por a gente ir muito bem em matemática. Pelo contrário, ela punia a gente porque a gente ia muito mal em português. E ela fazia a gente ter que fazer recuperação, enfim, outras coisas. Quando a gente errava, quando a gente era pequeno, a gente dificilmente, né, era corrigido da forma correta. A gente sempre recebia bronca, algumas vezes até apanhava. E muitas vezes o que era da melhor qualidade da criança, a melhor qualidade da pessoa, ela não foi explorada naquele momento. Isso acaba trazendo muitos problemas para dentro da humanidade em si, né? No tempo atual. As pessoas elas vivem correndo atrás do rabo, elas vivem correndo atrás de algo que tem que ser perfeito. E na verdade não é assim. Nada tem que ser perfeito, né? Mais uma vez, como o Vitor falou, fazer o nosso melhor com o que a gente tem hoje. E é muito difícil as pessoas conseguirem entender isso daí. Mas é isso, só queria fazer um paralelo com o que o Vitor tinha falado aí. Não, bem-vindo aí, né? Rodolfo, obrigado por ter vindo. Mas é incrível isso realmente, isso que você está falando, tem alguns pontos interessantes, porque assim, a própria filosofia, né, até buscando a etimologia das palavras, quando a gente fala, você usou a palavra perfeito, né, que nada é perfeito. E, na verdade, é isso, né, que nada seja perfeito enquanto há vida, né, porque se você vai ver a definição do que é perfeição, do que é ser perfeito, da palavra perfeito, significa feito por inteiro. Então, algo que está feito por inteiro, automaticamente é algo que já não está mais sob possibilidade de mudança. Então, é algo que se consolidou. E nós, enquanto seres humanos, na verdade, que a gente não seja perfeito mesmo, né? Porque é sinal que a gente já não tem para onde ir, já não tem mais para onde expandir, né? Então, do ponto de vista literal da palavra, né? Até realmente fazendo uma brincadeira, mas sendo bem realista, na verdade, a gente só é perfeito literalmente quando a gente parte, né, dessa para uma melhor, porque aí já não há mais mudança para fazer, pelo menos no campo físico até onde a gente conhece. Aí nós somos perfeitos, né? E aí eu não falo de perfeição moral, né, mas falo do literal da palavra. Então, realmente, a ideia é que nós não a gente não busca essa perfeição. E tem até um outro termo que tem a ver com a perfeição, que a gente fala do perfeccionismo,
Eu não entendo do mercado financeiro, né? Não entendo da bolsa, não faço ideia de como se investe, mas eu imagino que a grande busca seja atingir essa perfeição, e aí isso te leva a cair numa armadilha de sabotagem clássica e sofisticada, que é falar que é perfeccionista, né? Qual que é uma das ideias filosóficas com relação ao perfeccionismo? Que, na verdade, não é que você quer fazer as coisas de uma forma perfeita. Na verdade, é a ideia de que você sabe que você não vai fazer as coisas perfeitas e aí você nem começa, entende? Sabe aquela coisa que aí você vai falar assim para a pessoa, pô, me ajuda, só um exemplo, né? Pô, me ajuda aqui a pintar a parede. Pô, nem vou começar porque eu sou perfeccionista, não dá, porque quando eu começo eu tenho que terminar e tal, e tal, e tal. Então, assim, é muito mais uma questão, às vezes, da gente fugir disso, né? Então, quando a gente pensa nesse lado de como investir, isso eu vou falar no sentido da vida, né? Aí vamos tentar buscar fazer uma analogia aí com relação a essa questão da bolsa realmente, né? Porque eu acredito que você vai mexer com coisas que não estão no seu controle, né? Que não está ao seu alcance. Imagina que a bolsa de valores muda o tempo todo, sem parar, uma coisa que do outro lado do mundo atinge literalmente a gente aqui. Na vida não deixa de ser diferente de alguma forma, né? A gente não está no controle de tudo, a gente não está no alcance de tudo, mas a ideia é debruçar o olhar sobre si para fazer o que está no seu alcance, né? Entender o que está no seu controle, entender o que não está no seu controle e principalmente, eu acho que a filosofia traz muito isso para nós, e foi algo que eu aprendi com a psicanálise um pouco depois, na prática, né, na clínica, de que se você não sabe como, né, fazer, se você não sabe o que você quer fazer, saiba o que você não quer. Se você não sabe o que quer, pelo menos saiba o que você não quer, né? Pô, eu não sei como fazer isso desse jeito, eu não sei fazer, mas pô, saiba do jeito que você não quer fazer, saiba do jeito que você já sabe que dá errado, né? Aí vem uma questão de percepção nossa de referência. Então, é muito interessante como as palavras, elas têm um link muito, muito, muito importante para virar essas chaves, né? E aí na clínica dentro, já falando da psicanálise, a gente vê muito isso, quanto uma palavrinha que você fala vira uma chave na pessoa, e nós, né, enquanto analistas e enquanto pacientes também, consegue se colocar nesse lugar do quanto a palavra tem poder, a reflexão tem poder e a pergunta, né, tem poder nesse sentido, né? Então, se perguntar para que a resposta possa ser uma nova pergunta, mas desde que essa pergunta ela vem com um quê de resposta para te levar adiante, né? Não sei se ficou claro, mas acredito que tenha dado um norte nesse sentido de como fazer essa relação com a vida mesmo, né? Porque querendo ou não, tudo é um reflexo, né? Perfeito, perfeito. Não, é exatamente o que você falou, e o que a gente sempre fica tentando colocar na cabeça dos alunos é assim, ó, é quebrando paradigma atrás de paradigma. Porque, não, porque tem que... Vou te dar um exemplo, tá? Só para explicar um pouquinho do que eu faço. Vai lá, fica em Dentro do paz. mercado financeiro, eu trabalho com a parte de especulação dentro do mercado. Então, a gente, por exemplo, tá? Uma empresa listada na bolsa, que é a Petrobras. A gente vai entrar numa operação para lucrar em um período muito curto de tempo, por algum motivo, alguma análise que a gente fez através de algum gráfico ou através de algum indicador que a gente conseguiu identificar para conseguir lucrar dentro desse valor. E existem várias, como eu disse para vocês, existem várias técnicas, né? Então é o tempo todo quebrando paradigma na cabeça de aluno, quebrando paradigma na cabeça das pessoas que vêm para o mercado, né? Primeiro se apaixona pelo mercado porque vê um monte de gente, um monte de guru, vamos dizer assim, no mercado e acha que é fácil ganhar dinheiro. Aí vem pela facilidade. Aí quando chega no mercado, coloca dinheiro, perde dinheiro. Aí tenta colocar mais um pouco de dinheiro para tentar recuperar o que perdeu, aí perde mais ainda. Aí começa a surgir diversos medos para essas pessoas. O primeiro, que é o medo de perder dinheiro. Aí, junto com o medo de perder dinheiro, é o medo de estar errado, né? Porque quando você está errado, você acaba perdendo dinheiro por consequência. E aí tudo isso acaba começando a gerar uma frustração na pessoa e ela começa a ficar paralisada. Ela não consegue mais apertar o botão para entrar numa operação, para fazer algum tipo de artifício no mercado para conseguir ganhar esse dinheiro, né? Isso acaba paralisando a pessoa. E tudo isso que eu percebo vem de muitos aspectos emocionais, igual você está comentando, né? Sobre a filosofia, se questionar.
tá, então se eu fizer isso, tá dando errado. Então, o que eu preciso fazer então para dar certo? Como que a gente pode trazer isso para dentro de um diálogo com as pessoas para elas começarem a enxergar esse tipo de questionamento? Se esse caminho não está dando certo, então o que eu posso fazer de diferente para dar certo? Eu não sei se isso daí tem a ver com o sentido mesmo do que elas estão buscando para a vida, né? De propósito. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o que a gente está falando aqui, Vitor. Maria, você quer complementar? Quer falar alguma coisa? Eu? É. Não, eu ia falar que não é à toa que Freud foi beber na filosofia para desenvolver a psicanálise, né? Total. Porque iniciou a psicanálise da medicina, mas não deu certo, né? Porque essa é muito mais mental, né? Era uma coisa muito mais mental. Então, não é à toa que a psicanálise está totalmente linkada com a filosofia, né? O Freud acabou tendo que ir para esse campo para poder desenvolver, né? Então, e essas questões todas aí que o Rodolfo está levantando e que a gente vê realmente, né, na clínica o tempo todo, né? Acho que não, isso tudo, essas dúvidas, né? Eu vou arriscar, não vou arriscar, eu vou. E aí leva isso para a vida mesmo, né? Eu até anotei uma frase aqui que eu vi, estava dando uma estudada hoje. Assim, né? Até desculpa estar falando bastante sobre esse assunto, é que eu estou trazendo tudo que vocês estão falando aqui para a minha área. E a frase é o seguinte: o mercado paga mais pela sua disciplina do que pela sua análise. De forma resumida, a gente está falando aqui sobre disciplina, né? E acho que disciplina tem tudo a ver com a parte de mentalidade. Então, você ganha mais dinheiro pelo que você faz de fato no mercado, por você manter uma disciplina, por você manter um padrão, por você seguir uma linha de raciocínio, por você seguir uma estratégia, do que se realmente a sua análise está certa ou não está certa. Se está certa ou se não está certa, não importa. Uma hora ela vai encaixar e vai ganhar. E você vai conseguir recuperar o dinheiro que você perdeu ou conseguir fazer mais dinheiro, né? Só que você precisa ter disciplina para cumprir isso. E, para mim, a disciplina tem que estar totalmente ligado com a parte, novamente, parte emocional, né? Essa parte que vocês estão falando aí da psicanálise, da parte da filosofia, entender os motivos, entender por que a gente faz o que a gente faz, né? E é isso. Essa questão da disciplina tem até um lado assim, né? Que às vezes a gente pensa, pô, nossa, me falta vontade para isso, me falta vontade para aquilo. Mas, na verdade, não é uma questão de que falta vontade, né? Falta essa questão da constância e da disciplina, no sentido de que, falando até propriamente da psicanálise, enquanto a gente vê o mergulho dos pacientes e o mergulho em tudo isso, né? De que, assim, às vezes você não vai conseguir sair do 8 para 80, e às vezes nem é essa a ideia, né? Porque é aquilo, a gente acaba caindo realmente numa sabotagem muito grande, porque você vai às vezes se propor, e aí você pode fazer esse link com o financeiro assim, né? Porque às vezes a gente vai falar, não, eu vou fazer 10 atividades no meu dia a partir de segunda-feira, porque eu estou determinado, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Só que assim, 10 coisas às vezes é muito para você naquele momento, sabe? E aí o que você vai fazer? Você vai fazer 3, vai deixar de fazer 7. Automaticamente, por o ser humano ser pessimista, na maioria das vezes, você não vai reconhecer o mérito daquelas 3 atividades que você cumpriu e você vai se punir, se culpar, se martirizar pelas outras 7 que você não fez. Então, é muito mais fácil, né, mais inteligente no sentido, assim, de você se propor a fazer aquilo com a sua régua, com o seu limite. Então, cumpra essas 3 primeiro. Até um momento que você vai sentir que você vai querer fazer mais, aí você vai para o quarto, para o quinto e assim por diante, né? Então, a gente cai muito nessa ideia da quantidade, da intensidade e tudo mais. E complementando, né, até fazendo uma reflexão disso que a Maria falou, do quanto o Freud ele bebeu muito da filosofia, apesar de ter uma ideia, né, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas assim, tem uma ideia de que o Freud era um pouco avesso à filosofia, no sentido daquela filosofia muito subjetiva, assim, né, de que a filosofia viajava demais e ele sempre buscou sair um pouco do místico e trazer para a realidade ali, né? Mas o Freud, eu vejo o quanto ele bebeu muito nessa questão mesmo que tem até o Schopenhauer mesmo, né? Que é um cara aí que contribuiu muito para a filosofia, né? Que ele fala muito dessa questão dos desejos, né? E o Freud sacou isso e dissecou de um jeito incrível, no sentido que os desejos, o Schopenhauer falava, né? Os desejos, eles têm 2 caminhos, né? Então,
para te paralisar, na verdade, né? Ou te fazer caminhar, né? Que é aquilo. Se você não realizar eles, te traz uma angústia, né? De alguma forma pode te paralisar ou te motivar ao próximo. Da mesma forma que pode acontecer se você realizar o seu desejo. Aquilo pode te paralisar, te surpreender, te impactar, te traumatizar, seja o que for, ou te dar mais gás para o próximo. Então, eu acredito muito que o Freud ele conseguiu captar muita coisa da ideia da filosofia e trazer para essa prática, principalmente, né, um termo que a gente usa muito na psicanálise, que é a questão do olhar hermenêutico, né? Da hermenêutica, aquilo do olhar além. Olhar para o além daquilo que parece óbvio, né? Daquilo que está só no superficial ali. E isso realmente me traz muito a ideia, voltando para o cara da filosofia, que é, assim, talvez um dos mais, sem dúvidas, famosos, né? Que é o Sócrates, né? Ele é tão importante no mundo filosófico, né? Digamos que quase uma questão de... né? Porque a gente fala, né? Que existe a era pré-socrática, né? Antes dele, socrática, enquanto ele em vida, e pós-socrática, né? Então, ele foi um marco ali. E o mais interessante de tudo isso, né, para a gente realmente viajar mesmo na filosofia, que eu acho incrível, é não há nada registrado do Sócrates. Absolutamente nada. Tudo que nós sabemos sobre Sócrates, tudo, literalmente, é só sobre Platão. Tudo foi Platão que transcreveu, principalmente nos diálogos. E isso que é muito, muito curioso do ponto de vista para a gente viajar, que é Platão escreveu diversos livros, vários clássicos, considerado o pai da filosofia, né? Não fundador ali como Pitágoras, mas o cara da filosofia, acredito que venha Platão na cabeça da maioria das pessoas, né? Que transformou a questão da academia, né? Que virou, né, as academias, né? A academia de Platão, que era a questão de que o Sócrates só aparecia em forma de pergunta e só nos diálogos. Tudo que nós sabemos sobre Sócrates é a partir de perguntas. E o próprio Platão diz, né, que dentro ali da Grécia, o Sócrates era conhecido como parteiro de alma, né? Então, ele nunca respondia nada. A resposta era sempre com uma pergunta, porque ele estava querendo extrair a alma da pessoa, né? Então, ele era um parteiro de alma. Porém, Sócrates falava, né, que ele só conseguia extrair o melhor da alma ou o pior para que a pessoa reconhecesse se a pessoa tivesse grávida, né, da sabedoria. Né? O que ele quer dizer com isso? Se a pessoa tivesse disposta a se entregar a essa sabedoria. Então, disposta a fazer as perguntas e não só ficar correndo atrás das respostas. Né? Essa é a grande sacada ali e que eu acho que o Freud, fazendo esse paralelo com a psicanálise, literalmente colocou isso em prática para o mundo todo. Né? Porque o que mais é a nossa função enquanto analista, que é, de alguma forma, buscar as perguntas certas não no sentido moral, mas assim, né? Conseguir extrair ali da pessoa tudo aquilo que a gente sabe que a pessoa pode entregar, ou que a gente também, às vezes, nem sabe, vai descobrindo junto no processo. Então, tudo está muito, muito, muito entrelaçado mesmo, né? Entre essa questão da filosofia e da psicanálise. E há muito tempo atrás, é que não existiam essas palavras, né? Mas a gente podia falar que até a filosofia era a principal forma de psicologia da época, né? Por todas as obras, por tudo que foi criado, por tudo que era movimentado e as pessoas seguiam. Essa questão dos filósofos serem famosos, isso realmente começou na Grécia, né? De realmente as pessoas quererem ouvir e tal, né? E quanto tudo é muito curioso, porque no Brasil, filósofo foi ficar famoso 10 anos para cá. Né? Então, assim, como cada lugar acontece de uma forma diferente, mas a gente busca realmente beber de toda essa fonte. Eu lembrei agora que tem até a cena de um filme, eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas é um filme que retrata a vida do Freud. E ele está conversando com um professor, né? E aí o professor fala que, para ele, assim, né? Escorpião tem que ficar no escuro. O professor fala para ele. Escorpião tem que ficar no escuro. Para de mexer com essas coisas. E aí o que quer dizer, né? Que os nossos demônios, o nosso lado obscuro, né, sombrio, tinha que continuar nas sombras, né? E aí, enfim, desenrola lá o filme todo, e aí depois, antes de morrer, o professor fala para ele, né? Permita que o escorpião venha à luz, né? Então, retrata bem essa questão dessa hermenêutica, da gente trazer esses escorpiões, enfim, tudo isso para o nosso lado consciente, né? Para a gente poder
enfim, caminhar e não se enganar, né? Não cair nessa sabotagem e tudo isso que a gente sempre comenta, né? Cara, o que você falou para mim fez muito sentido, principalmente o negócio de estar grávido da sabedoria. Puta, velho. Muita, uma puta sacada o que você falou agora, sério. As pessoas, não só as pessoas, mas nós como um todo, nós queremos a resposta de tudo. Nós queremos saber tudo. Mas será que a gente está preparado para ir atrás dessa resposta, para seguir a jornada, caminho para encontrar essa resposta? Acho que nem sempre, né? Realmente, querendo ou não, a ignorância, ela tem o seu papel também, né? Imagina saber de tudo. Imagina que tudo que você já leu, que você já viu, que seja tudo que você tivesse decorado aqui, né? De alguma forma, talvez a gente tenha nem capacidade intelectual ainda, pelo menos, né? Para conseguir lidar com tudo isso, né? É um passinho de cada vez, realmente. Top, top demais. Eu sempre falo que as pessoas tinham que estar mais nessas rodas, por exemplo. Não adianta, me sinto fazendo um trabalho um pouco de formiga na clínica. Acho que porque eu me sinto numa contramão, assim, né? O quanto mais a gente pensa nisso tudo que a gente está levantando aqui, né, da não resposta, de suportar a não resposta, dos vazios e de remar nessa existência aí. Por que tudo precisa estar perfeito? Por que tudo precisa fazer sentido, né? E a gente pensar sobre isso na psicanálise, na filosofia. Mas aí o mundo que a gente vive hoje é muito contrário, né? É o mundo da perfeição, do narcisismo, dos coaches dando resposta para tudo o tempo inteiro. E aí vão psicoeducando os nossos pacientes, aí a gente fica ali no trabalho de formiga, né? Na clínica, tentando levantar outras bandeiras, assim, e por muito tempo isso foi muito frustrante para mim, assim, de querer colocar uma lente que talvez as pessoas ainda não consigam usar, né? Ok. E aí eu entendi que não adiantava, assim. Mas eu fico aqui me perguntando, sabe, se essas rodas não são necessárias. Desculpa. Não são necessárias para a gente insistir nessa coisa de que não é só na clínica que a gente vai, talvez, fazer o nosso trabalho, mas que os psicanalistas têm que estar em outros espaços falando disso, né? Falando que às vezes é a não resposta, que tem que estar confortável nesse lugar. Mesmo que o mundo esteja aí levantando a bandeira do nariz perfeito, do filtro perfeito, da carreira perfeita, enfim. Porque isso frustra as pessoas demais, elas caem em abismos, né, existenciais muito grandes, assim, e já chegam completamente refratárias, assim, nos nossos consultórios, né. E aí a gente fica meio que sabendo de toda essa retaguarda teórica, mas com pouca instrumentação ali. Não sei não sei se tem mais psicanalistas aqui, mas é uma sensação, fazendo até uma catarse aqui, que eu carrego, assim, de que a gente faz um trabalhinho muito de formiga na contramão de um mundo que não suporta o questionamento, não suporta a dúvida, né? Não coloca as coisas em questão, vão apenas seguindo o fluxo, precisando dessa segurança, assim, o tempo inteiro de resposta, o tempo inteiro de resultado, o tempo inteiro. Então é muito necessário, esses espaços nossos são necessários. Sim, realmente, né? Até porque hoje, por toda a poluição, né? Tamo junto, Gabi. Obrigado pela presença. É nóis.
Acho que tem muito essa questão, né, de hoje com toda, não que antes não tinha, né, antigamente até tinha, né, de uma outra forma, mas talvez não dê nem para comparar, e na verdade é sobre isso que eu vou falar, de assim, né, o quanto hoje a gente confunde informação com conhecimento, conhecimento com sabedoria, né, e vai virando uma bola de neve, e assim, talvez a resposta mais, que eu vou até dar uma opinião aqui real, assim, né, não só nós como psicanalistas, mas assim, e como filósofos de alguma forma, um filósofo não de formação, mas aquele filósofo que questiona a vida, né? Que ama a sabedoria, que busca, que é amigo, intimidade, né? Como eu falei, em alguma circunstância todos nós, né? Mesmo que em maior grau, menor grau, somos. Mas a questão é, talvez a resposta mais incrível que a gente quer ouvir, não só na clínica, em algum momento, não sempre, mas e na filosofia é, não sei. Como é libertador ouvir alguém falar não sei e a gente conseguir dizer não sei. Hoje a gente está num mundo que a gente não pode falar não sabe. Né? Porque aí vem alguém falar, mas você não viu o podcast de 3 horas falando sobre isso? Né? Assim, então, assim, né? Eu conversei já com pessoas e que falam, não, eu estou estudando filosofia. Né? E aí eu vou fazer não sei o que eu não vou fazer não sei o que lá. E aí, pô, não, mas o que é esse estudo? Não, pô, tô vendo o podcast dos caras. Ué, né? Claro que é uma forma de estudo, claro que é uma forma de, né, de se aprofundar. Eu sou super adepto, inclusive, eu acho que os podcasts realmente é uma revolução na mídia. Mas, assim, não dá para ser só isso, né? Essa facilidade, né, da informação realmente tinha tudo para deixar a gente mais inteligente, mas acabou facilitando muito. E Platão tem uma crítica a isso. Ó, a gente está falando Platão, em 2.500 anos atrás. Ele já falava disso dos livros. A dificuldade de escrever um livro, de publicar, de não sei o quê, que tem que ter... Ele já falava, tem muita gente aí escrevendo livro, não sei o quê, tal. Essas informações perigosas vão perpetuar pela eternidade. Imagina hoje, né, que você posta uma foto, você posta um negócio, tá em tempo real no mundo todo. Então, assim, né, até falando essa questão que o Rodolfo trouxe, tá, o momento moderno hoje, contemporâneo, pensa, né? O cara falou isso há 2.500 anos atrás. Né? A galera... Vamos ver o que a Karina falou. As pessoas têm dificuldade em experimentar pela quantidade de informação na mão. Exatamente. É isso, porque a gente fica de pouquinho, né? Pouquinho. O livro virou o e-book, que virou o tweet, né? Então a gente nem sabe mais escrever, não sabe nem mais falar, porque eu não preciso mais falar 1 hora, uma palestra, trocar ideia, não precisa nem ser profissionalmente, né? Porque o meu vídeo de 15 segundos no Story já vai bastar e eu preciso sintetizar e resumir. Acho que antes a gente tinha uma dificuldade enorme de resumir as coisas, hoje a gente só sabe resumir, e aí falta essa profundidade realmente, né? No mundo. E assim, pode falar. Ô, Vitor, Não, filosofada. ô, Vitor, você me fez lembrar de que no meu tempo de estudante de psicologia, eu tinha um quadro no meu quarto que era não sei. O meu cara, É isso. eu voltei agora, 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, tinha um quadrinho no meu quarto. Não sei, vou perguntar à minha mãe onde foi parar esse quadro. Olha esse quadro. Ele tem uma coisa preciosa escrita aí. Hoje, além das pessoas não poderem falar eu não sei, né? Ainda as informações elas têm que ser, como a Karina falou, né? Tá tudo na mão e as pessoas querem ainda mais, porque elas querem a resposta para elas. Não é só a resposta sobre as coisas do mundo, é a resposta sobre ela mesma. Ela quer que ela prontinha sei lá, numa frase assim. E a resposta que ela quer ouvir, né? É a resposta que ela quer ouvir, não é a resposta que você pode dar, porque até porque a gente não sabe, mas a resposta que ela quer ouvir, né? Eu acho que é a dificuldade grande que a gente encontra, né, nos nossos atendimentos, né? Essa dificuldade, assim, porque o paciente muitas vezes vem e te pergunta, mas o que eu faço com isso? Mas como é que eu resolvo isso? Então, assim, é tudo tão rápido, tão fácil, que ninguém quer esperar para se descobrir, para se conhecer, para trazer à tona seus próprios conteúdos, né?
E aí essa dificuldade que a Bianca falou, do que a gente encontra na clínica, né? Que é essa não resposta que a gente não tem para dar, e a pessoa quer isso, né? Então, isso das rodas, poderem falar sobre isso é bem legal mesmo, bem interessante, assim. Pena que as pessoas não tem se disponibiliza tanto assim, né? A questão do tempo, porque tudo tem que estar pronto, então eu vou vir aqui para falar sobre alguma coisa. E aí, essas dificuldades que a gente encontra. Exato. Não, e até... Agora rapidinho, se a gente lançasse, ao invés de rodas de conversa, dicas para um encontro para dicas para salvar seu casamento, sei lá. Literatura de aeroporto. Literatura de aeroporto. Ia ter 10 mais dicas gente. para ser feliz para sempre. Ou dicas para o mercado financeiro, como, sei lá, ganhar X em uma semana, né, Rodolfo? Aí. Uhum. As pessoas viriam. Mano, o que vocês estão falando é muito. O que vocês estão falando é muito doido, porque acontece a mesma coisa dentro da sala junto com os alunos. Alguém tá falando aí? Posso continuar rapidinho? Pode. O que vocês estavam falando acontece muito também dentro da sala com os alunos. Você mostra para o aluno o que tem que ser feito. Aí o aluno vai e fala, mas é para fazer agora? É para fazer agora. Não, mas quando que eu faço? Mas como que eu faço? Tipo assim, só falta eu ir até a casa do aluno, é o que eu falo para os alunos às vezes, né? Só faltou eu ir até a sua casa, sentar na sua cadeira, colocar você no meu colo, pegar na sua mão e apertar no mouse. Só faltou isso. Porque é o que exatamente vocês estão falando. As pessoas, elas querem a resposta, igual você falou, né? Tá, mas o que eu faço com isso? Você tem que descobrir o que você faz com isso. Você precisa, sabe, digerir um pouco a informação antes de querer fazer alguma coisa com isso, né? É muito doido isso. É muito doido. O ser humano é doideira. Não, e você falou a palavra descobrir, né? Tem até uma história que é engraçada, né? Até recomendo, que é do Clóvis de Barros, né? O filósofo Clóvis de Barros Filho. E aí, ó, eu recomendo de verdade. Vão no YouTube e coloca assim, ó, Clóvis de Barros, falta abril. Esse vídeo é incrível. Ele fala assim, que ele tá justamente na sala, né, da universidade, e ele fala que tá uma zona, tá o caos, ninguém tá prestando atenção absolutamente em nada, isso que ele é o Clóvis de Barros, né? Ninguém tá prestando atenção em nada, absolutamente nada. E aí ele começa a ficar revoltado, né? E aí ele fala que, assim, o quanto hoje, né? Olha que bênção, enfim, sei lá, evoluiu a tecnologia, né? Tudo, mas assim, hoje eu consigo, antes de citar ele, mas assim, hoje, né? Muitos aqui somos adeptos aí do Freud, né? A gente estuda, eu com a filosofia, cada um na sua pegada. Mas assim, hoje eu não só leio o Freud, eu leio o que o Freud leu. E aí eu leio o que o cara que o Freud leu. Então, olha assim, olha a riqueza que nós temos nas mãos e a gente desperdiça. E quando eu falo desperdício, eu não estou falando de TikTok, hein? Porque se você seguir o que você gosta, as pessoas certas, você pode fazer de escola. Você pode fazer o TikTok de escola. O problema não é o TikTok, não é o Instagram, é o que você faz com ele. Vazio está em todo lugar. Vazio está em todo lugar. Como a gente falou aí, literatura, brincando, né? Uma brincadeira, né? Literatura de aeroporto. 10 dicas para ser feliz para sempre. Já está errado, você vai morrer, não é para sempre. Então, assim, uma coisa que não vai. E aí o Clóvis, ele fala, né, de que, pô, o cara que, né, o Pitágoras inventou lá, né, teorema, Pitágoras, o cateto, a hipotenusa, você só tem que aplicar, só isso. Ele fala nervoso assim, né? Você só tem que aplicar. O cara pensou isso há 5.000 anos atrás. Você só tem que aplicar. Claro que, né, não é comparando capacidades, mas assim, né, ele até fala, sabe? Pô, a gente vai ler um texto, a gente vai ler algo, pô, se uma pessoa foi capaz, é um ser humano, não tem nada de diferente de nós. Se foi capaz de escrever aquilo, pô, eu vou ficar lendo aquilo até eu entender. Né? Antes, quando ele até brinca, né? Pô, você vai ler Kant, eu não tenho capacidade de entender um livro de Kant de uma vez. Não, eu vou ficar na primeira página. 10 anos para entender. Então, falta um pouco essa paciência, né? A famosa ciência da paz, né? A paciência para a gente conseguir atingir outros níveis, assim, né? Até peguei o astral do Klaus aqui, fiquei nervoso.
Queria ver você, queria ver você imitando ele fazendo esse vídeo aí, que ele é muito engraçado, esse vídeo, é ótimo. Procurem porque é muito bom. É maravilhoso, maravilhoso. Alguém tem alguma pergunta, alguma reflexão, alguma filosofia? Eu vou entender esse vazio como não sei, tá ótimo. Tá todo mundo Não no não sei. sabemos, tá? Estamos no caminho. Não sabemos, é isso. Vou falar, Bianca. Quer falar, Bianca? Não, eu falei, tá todo mundo no não sei, isso é muito bom. Exatamente, exatamente. E até trazendo a referência, né, o Karnal, a gente está falando dessa questão da internet, de tudo, né? O Karnal, ele fala que uma vez ele discutiu com uma senhora, né? E ela batendo na tecla que não precisava de faculdade mais, né? Que tudo se aprendia no YouTube, tudo se aprendia na internet, que, né, realmente essa cultura do superficial a senhora estava adepta a ela. E aí ele fala assim, né, como a gente não pode realmente cair num lugar de generalizar tudo, né? Claro que realmente, como a gente está falando, a gente pode fazer da internet, da rede social, de tudo. Esse meio mesmo aqui, a internet, estamos aqui conversando, aprendendo, trocando, né? Como escola, mas assim, e aí ele fala, eu quero ver, aí ele brinca com ela, né? Brinca, né? Daquele jeito dele, né? Sério, né? Sarcástico que ele fala, né? Então, né? Uma pessoa muito importante na sua vida, né? Vai precisar de uma cirurgia, né? Quem você ia escolher, né? O, o jovem, né? De 22 anos que assistiu todos os tutoriais que existem na face da Terra sobre como fazer uma cirurgia, sabe tudo, viu todos os tutoriais na internet. Ou um médico conceituado de não sei quantos anos, tal, 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 tal. É óbvio quem ela escolheu. Então, assim, o quanto a gente cai nessa questão de generalizar absolutamente tudo hoje em dia, né? Então, tudo é vazio, tudo é ruim, tudo é isso, tudo é... E aí só abre espaço para nada, né? E aí a gente cai nessa coisa. Tem até uma reflexão do Milor Fernandes, né? Que ele traz, eu não vou lembrar exatamente qual que é, mas ele traz algo exatamente assim, né? Se você não tem dúvida, é porque você está mal informado. Essa é a reflexão. Milor Fernandes. Se você não tem dúvida, você está mal informado. Olha que aparentemente parece contraditório, né? Ah, mas se eu estou bem informado, consequentemente eu não tenho dúvida. Mas aí a gente volta na psicanálise, a gente volta na filosofia, a gente volta em tudo isso. E aí eu acho que essa frase resume muito, assim. Se você não tem dúvida, faltou alguma coisa. O Pondé também tem uma ideia assim, só que o Pondé já é daquele jeitão dele, né? Mas ele fala exatamente isso, né? O cara que vira e fala, eu conheço o ser humano. Ele brinca e fala, faltou ler algum livro. Alguma coisa não leu, alguma coisa não viu para achar que conhece. Não vai conhecer, a gente não conhece. Não tem como, né? Então, a filosofia, a psicanálise, tudo isso realmente vem para esse olhar hermenêutico mesmo, da gente poder mergulhar em si, mergulhar no mundo, questionar, perguntar, falar não sei, né? O quanto é libertador falar não sei, não tem problema nenhum. Não é falta de convicção, né? Mas é estar aberto a novas convicções. Vitor, tô muito feliz que você vai ser o professor que vai entrar depois de mim na turma. Eu tô com uma pressão aí, né? Mas eu vou falar que eu tô feliz também. Eu vou colocar felicidade na frente da pressão. Tô muito feliz, porque eu acho que para um iniciante na psicanálise, se você de cara não se choca com essas informações de que não temos garantia, não sabemos nada, sabe? É sempre uma aposta. Se a gente não chega nesse lugar de investigação, sabe? A gente está ali para investigar, mas não é uma garantia. Se a gente, quando começa a estudar psicanálise, não vai para esse lugar da dúvida, né, da maiêutica, né, da filosofia, então você não será um bom psicanalista. Que bom que eu te indiquei.
Ó, Que bom. obrigado. Gratidão total. Real. Mas é isso, né? Eu acho que até essa questão, né? Vou até você puxar essa questão da aula e o quanto é incrível essa ideia que a filosofia traz, e eu levo muito isso para a psicanálise também, total, de que é circunstancial. Eu tenho uma questão de fé minha, mas assim, o quanto é circunstancial. Um dia você tá ali como professora, né, como mestra, enfim, você tem os seus alunos, seus discípulos, mas isso é muito circunstancial porque a troca não vem só desse conhecimento, dessa sabedoria, isso é mútuo, isso é cíclico, né? Então nós somos, aí eu vou trazer para uma linguagem bem filosófica mesmo assim, nós somos mestres e discípulos um do outro para sempre, né? Não sei nem um karma universal aí, seja de existência, né? Mas assim, realmente é circunstancial, né? Hoje é circunstancial eu estar aqui falando, amanhã com certeza vai ser amanhã, e aí como outras vezes eu já estava aqui ouvindo, então assim, é isso, sabe? A gente saber se colocar no lugar de mestre, de mestra, de discípulo, né? Trazendo para um lado da linguagem mesmo, né? Os gregos, eles nem usavam mesmo, né? Não os gregos no sentido literal, né? Do latim, do grego, porque era outra linguagem, mas a questão do aluno, quando você vai traduzindo, eles não usam, né? Não usariam, né? Na verdade é, se fosse hoje, eles nem usariam o termo aluno, né? Porque luno é luz, a é negação, né? Então é sem luz, é como se o aluno ele tivesse antes do estágio de discípulo, porque o discípulo é o comprometimento. Quando você é discípulo da vida, é esse estar grávido, estar grávida dessa sabedoria, né? É aquele comprometimento daquela fé, e eu não entro no conceito religião, mas naquela fé do conhecido e a fé do desconhecido. A verdadeira fé da filosofia, enquanto crença, a gente fala sobre isso. Eu acredito que essa água está aqui, apesar de eu duvidar dela, no sentido de o que ela tem para me dizer, porque não é só uma água. Podemos ir para Deus, podemos ir para onde quiser. É ter fé no que conhece, né, no melhor e no pior de nós, né, no que conhece e no que desconhece. E tem até uma história, né, que Dostoiévski traz, né, e Freud tem uma ligação muito, para mim, muito clara com ele nesse sentido, de que é um conto de Dostoiévski que chama, eu acho que é O Homem Ridículo, é alguma coisa assim. E aí é um homem que ele é niilista, né? Ele é adepto do niilismo. Para quem não sabe o que é niilismo, é quem não acredita em absolutamente nada, tá tudo ruim, nada presta, a vida não faz sentido. É isso. E ele acha que o mundo é péssimo, horrível, ninguém serve para nada. Ele é niilista, mas ele não. Ele é um cara puro, ele é um cara do bem, ele é um cara correto, moral, né? É o conto, né? E aí o que acontece? Ele fala: eu não sirvo para esse mundo aqui, então eu vou me matar. E aí ele chega até em casa, né? E aí na verdade, no trajeto até em casa, ele esbarra numa menina e uma menina pede ajuda para ele para ajudar uma senhora, né? E ele empurra a menina assim e vai para casa. Chegando em casa, ele pega uma arma, aponta para o coração dele e aí ele dorme. O conto é esse. Ninguém sabe se ele morreu ou não. Ele dorme. Teoricamente, dormiu. Nesse sonho, e aí a gente entra na grande origem, interpretação dos sonhos de Freud, né? Essa é a ligação. Por quê? No sonho, né, esse homem, ele acorda no mundo, né? Aparentemente está tudo bem, está tudo certo, as pessoas estão sorrindo, ele sente um clima diferente, está todo mundo leve, está todo mundo brincando, o mundo está maravilhoso, né? E ele fala com as pessoas não respondem ele, porque está todo mundo bem, ninguém precisa conversar, está todo mundo sorrindo, completamente diferente do mundo de onde ele veio. E aí ele fica insistindo, perguntando um monte de coisa para as pessoas, né? Até que uma pessoa responde para ele, né? E a pessoa fica assim encantada de estar conversando com ele. E aí vem outra, e aí vem outra, e aí vem outra, e aí vem outra, e vem outra, e vai virando um caos, e aí ele acorda. E aí, sozinho, ele vira uma chave que ele entende na interpretação dele do sonho, de que ele era o mal nesse outro plano, ele era o mal nesse outro mundo. Porque a crítica,
no texto que o Dr. Eves está fazendo é com relação ao paraíso, né? Enquanto o paraíso ele é único, né? O paraíso não tem contraste, né? Sem graça. Não, Dostoiévski falando, tá? Então, assim, como o cara se considerava o bem entre todos, particularmente no nosso mundo super diverso, né? É como se no sonho ele tivesse ido para o paraíso, literalmente perfeito, que era tudo que ele queria, mas ele levou um mal para aquilo. E aí no texto, o Dostoiévski revela que esse cara tinha depressão. Quando ele acorda, ele cura a depressão. Porque ele entende que a depressão era ele, não era as pessoas nem o mundo onde ele estava. Né? Então, assim, olha Dostoiévski, olha onde Freud foi beber, né, de alguma forma, para trazer tudo que hoje a gente considera aí onde a nossa mente pode chegar. Né? Então, assim, é aquilo, você vai voltando. Se você pensou uma coisa hoje, você pode ter certeza absoluta que alguém pensou 3.000 anos atrás. Talvez de outra forma, tal, mas a gente ainda, se você pergunta, se um cara é um filósofo de 5.000 anos atrás acordasse hoje, a pergunta ia ser a mesma. Nada mudou. Eu não sei se isso é desesperador ou bom, mas é basicamente isso. Ele ia perguntar de onde a gente veio, aí a gente ia falar, mas para onde a gente vai? Já descobriram? Vixe. Então vem para a roda do enlace que nós vamos continuar conversando. Eu ia falar isso, é desesperador, é o quê, né? Pra gente sentir desespero, o quê? Mas, Exato. gente, que povo calado. Por quê? Dúvidas, questões? Podiam filosofar com a gente em voz alta, gente. Eles estão anotando tudo, eu sei o que eles estão fazendo. Estão anotando tudo. Tudo que vocês estão falando aqui está sendo muito importante aqui. Eu estou pensando em muitas coisas do que vem surgindo de questionamentos, não só internos, né, mas também como de outras pessoas aqui que eu convivo, né? E às vezes eu fico me perguntando, será que realmente todas as respostas estão dentro da gente, né? As respostas que a gente precisa para as perguntas que a gente procura estão dentro da gente? O que vocês acham sobre isso? Ele falou vocês no final, eu vou estender esse S então para a gente rodar. As questões de cada um. Quer falar, Bianca? Falar? Não, pode falar, pode falar. Acho que as questões de cada um, né? A resposta sempre está dentro. Agora, se todas as respostas estão dentro da gente, eu acho bem difícil de responder. Mas que tudo que a gente questiona sobre nós mesmos está guardado em algum lugar dentro de nós, né? Não dá para você ficar perguntando para o outro responder aquilo que é uma questão sua, eu acho, assim, o que é o que a gente sempre devolve para os nossos pacientes, né? A pergunta que ele faz para a gente devolve para ele se questionar e poder, e isso a gente pode aplicar em cada um de nós, assim, o que eu sinto, o que eu quero e onde é que está a resposta sobre isso, porque a escolha é sempre de cada um. Então, não dá para, mesmo que tenha 10 alternativas internas, né? Só você vai poder fazer a escolha que melhor responde a sua pergunta, né? Até tem uma questão tem até um filósofo, né, que ele, assim, cara que deixou uma história, mas eu acho que ele não foi muito, muito, assim, valorizado, que chama Spinoza, né? E Spinoza, ele traz uma ideia do afeto, da emoção, né, dessa questão dos afetos mesmo, bem o lado emocional de tudo, e ele faz uma ligação, não vou falar de religião, mas vou falar de Deus, que a gente até é uma expressão filosófica, né, o Deus de Spinoza, né, que ele fala que é uma questão, né, Rodolfo, nesse sentido assim de que pô, a resposta está em nós ou está nos outros. O Spinoza ele traz essa noção de coletividade, e aí ele usa a expressão Deus no sentido de algo superior, né, a nós enquanto divindade, mas ele coloca muito assim de quanto tudo está integrado, mas sendo necessário respeitar a individualidade e a intimidade de cada um. Né? Então ele fala assim, eu não fui criado por Deus e eu nem sou filho dele, eu sou parte dele.
né? Então ele traz a ideia do Spinoza, essa filosofia assim, é a gente não separar nada, não segregar nada, mas reconhecer como afeto a nossa individualidade, a intimidade de nós, entende? Então assim, o quanto tem uma realmente uma questão de que a resposta está em mim, a resposta está no outro, a resposta está nos dois. A filosofia vai responder isso, né? Que a resposta está nos dois, porque não há homem sem convivência, homem no sentido do ser humano, né? Sem a convivência. A filosofia parte da convivência, né? Então, eu acho que é muito essa questão de qual a intimidade que eu tenho comigo e assim qual é o reflexo da minha intimidade para com o mundo. Obrigado. Já que hoje é para filosofar, respondendo o Rodolfo, e ainda usando o que o Vitor acabou de falar, eu acho que tá tudo dentro da gente, quer dizer, ou boa parte, mas que não há resposta para tudo, sabe? Não dá para acreditar que tem resposta para tudo que a gente levanta como questão existencial mesmo. Não tem. Às vezes você tem que construir uma resposta. E às vezes você tem que entender que a resposta é não ter resposta, sabe? Uhum. Isso faz muito sentido para mim, assim. Isso aqui de Aliás, eu não ter acho que certo e leva. errado. Acho que não ter certo e errado, Não, né? sim. Aliás, eu acho que já tem um tempo que eu levo a minha vida, pessoalmente falando, assim. Às vezes eu preciso decidir isso agora? Não, então eu não vou decidir. Então eu não vou dar essa resposta, eu não vou fazer. Às vezes aquilo se dissolve e você não precisou gastar aquela energia para, entende? Aquela situação naquele momento. Então, mas é porque a gente, de novo, vive na contramão da urgência e de tudo precisa ter resposta. Acho que a gente precisa se lembrar que não tem resposta para tudo e que às vezes é bom isso, sabe? É bom não viver nessa cobrança. Obrigado, Bianca. E aí vem a origem, né, do só sei que nada sei, né? A grande sacada do Sócrates nessa palavra, né, que é exatamente complementando isso que a Bianca está falando, de que a questão não é se existe ou não existe, né, a questão da resposta para tudo, mas é se eu preciso dela ou não naquele momento, né? E aí a questão do Sócrates, no só sei que nada sei, né, que eu chuto que seja uma das frases mais famosas do mundo filosoficamente falando. E olha que curioso, né? A filosofia que tem tanto uma fama de trazer respostas, talvez uma das frases mais icônicas seja que, né, quando você se torna um sábio, porque a grande ideia do Sócrates era assim, né, como surgiu essa frase. Falavam que ele era o homem mais sábio da Grécia, né? E aí, de alguma forma, ele discordava disso, né? E aí foi passando o tempo, lembrando que tudo que sabemos de Sócrates é através de Platão. E aí, na época, né, existia a questão do oráculo, né, que os gregos acreditavam, né, de que o oráculo eram mulheres, né, que tomavam vinho, né, ficavam embriagadas e tinham uma conexão com o divino, né? O oráculo era isso na época dos gregos. E aí perguntavam coisas quando ela já estava num estágio mais avançado, e aí o que ela falava era os deuses se conectando com ela. O oráculo na Grécia era isso. E aí perguntaram lá no oráculo e falavam realmente que o Sócrates era o homem mais sábio da Grécia. E aí que ele vem a reflexão, talvez eu realmente seja. Por quê? Quando isso foi decretado, isso se espalhou, né, por Atenas, por tudo, e ele ficou abismado com aquilo, né, de como alguém pode ser considerado o mais sábio de algum lugar, não faz nenhum sentido. Nós, enquanto seres humanos, na riqueza de cada um, cada ponto de vista que a gente tem aqui, não tem como um ser mais sábio que o outro, nesse contexto. E aí ele fala, quando ele tem essa sacada, ele vira e fala, não, realmente talvez eu seja. Porque talvez daqui eu seja o único que sabe que não se sabe nada. E isso me torna uma pessoa sábia. E não saber, mas saber que de nada sei. Então, olha que profundidade, e a gente, mais uma vez eu falo,
2.500 anos atrás. Então, assim, é muito louco a gente pensar, e aí que buga a cabeça, mas no meu caso me inspira nível hard, que é assim, como que esses caras pensaram isso, né? Assim, da onde tiraram tudo isso, né? Eu acho que isso que fica aí a filosofia real do quanto se a gente mergulhar em nós, a gente busca, alcança coisas inacreditáveis, né? Tem um filósofo italiano chamado Giordano Bruno, ele foi condenado na época por coisas que ele falava, ele ficou preso no subterrâneo do mar lá, né? Submerso no mar, que era um barulho ensurdecedor, que era para ele ficar louco, que era a forma que eles condenavam os filósofos na época. Toda vez que o cara vinha a público, ele trazia alguma coisa da física. Giordano Bruno, na história, é um dos primeiros caras, isso eu estou falando de milhares de anos atrás, que falou que em cada estrela era um sol, em volta de cada sol tinha planetas, então imagina aí o que tem pro resto do mundo para a gente ser ignorante, arrogante e achar que só tem a gente aqui, né? Então, assim, o cara falou isso há muito tempo atrás, ele tirou da onde, sabe? Então, o que me instiga é, onde está a resposta, né? Dentro ou fora, mas olha onde esses caras buscaram, né? Na República do Platão, ele fala dos Atlantes, né? Que era como se fosse uma geração humana passada, e ele dava as formas, e hoje encontram, né, vestígios disso. Então, é uma coisa assim que davam, como eu diria o Clóvis, assim, né, te traz uma potência de vida mesmo para você falar, pô, onde está tudo isso dentro de mim? Pô, eu sou igual o cara, velho, sabe assim, né? Igual no sentido de capacidade. Eu vou até falar Jesus aqui. Para mim, Jesus era o filósofo mágico, psicanalista. Jesus era o ser humano que era tudo nesse sentido, né? Então, assim, né, aquela coisa, né, que ele fala, trazendo para o lado filosófico, trazendo Cristo como filosofia, mas assim, pô, se você acreditar em mim, você fará como eu e muito mais. Então a gente está falando de um cara que dividiu o milênio. Só isso. Começou uma nova contagem do mundo depois disso. Então, falando filosoficamente, sabe? Pô, Blavatsky, né? Tem muita gente, né? Blavatsky tem um livro que é A Voz do Silêncio, que tem 500.000 referências. Perguntaram assim para ela: é impossível você ter lido tudo isso nessa vida. Helena Blavatsky, russa. E aí ela responde: quem disse que eu li nesse plano? E aí ela responde isso, e aí ela foi para o Tibete. No Tibete era proibido escrever, era tudo por palavra, justamente para não cair em mãos erradas, né? E tal. E aí, isso é muito antigamente, né? E depois de um tempo, começaram a transcrever. Ela foi para o Tibete, voltou. Segundo ela decorou uma série de coisas lá. Quando foram bater, estava tudo igual. Então, assim, é o ser humano elevando a capacidade intelectual num nível muito hard, que a gente é capaz. Pelo menos eu tenho essa fé. Poder estar longe. Mas se alguém conseguiu, como diria o Clóvis, alguém pensou, a gente só tem que aplicar, a gente pode pensar também. Eu amo essa parada. É isso? Como é que tá? Então a Bianca tá conversando em Libras, filosofando em Libras com a gente. É que eu falo, eu começo a tossir. O que essa tossida quer dizer? Quem é essa tossida? Onde ela vai? Hoje no Globo Repórter. Zoeira. Então, é bom da roda também, que é um pouco mais contraída. Eu estou usando todos os recursos. Mas enfim, né? Vamos filosofar, analisar, viver, sentir. Trazendo um pensamento um pouquinho mais, não sei se a palavra correta a ser utilizada é pensamento mais moderno. Tem um cara que eu gosto muito, chama Napoleão Hill, e ele fala sobre, dentro de um livro, chama Quem Pensa Enriquece, ele fala sobre um poder que a gente tem, que é o poder da inteligência infinita. E, basicamente, inteligência infinita, trazendo também uma referência aí que o Victor falou, de Jesus Cristo. Ele está falando, desculpa minha voz, galera, também que eu tô meio rouco aqui porque eu tô com inflamação na faringe. Mas, enfim, trazendo essa
esse pensamento que ele fala sobre a inteligência infinita, ele está justamente falando sobre a sabedoria. Por isso que eu perguntei para vocês se vocês acreditam que o que está as perguntas, né, as respostas das perguntas que a gente tem, se realmente está dentro da gente, porque ele fala muito sobre isso dentro desse contexto da inteligência infinita, onde você pede a informação e, de algum modo, através de alguma forma, essa informação chega até você, através da inteligência infinita, né? E fazendo uma reflexão sobre o que ele escreveu, não vou me estender muito, mas fazendo uma reflexão sobre o que ele escreveu e fazendo uma reflexão também sobre o livro de Provérbios, dentro da Bíblia, né? Que também fala sobre a parte da sabedoria, eu consigo linkar e consigo trazer para o momento presente do que nós estamos falando aqui, dessas dúvidas, dessas perguntas. Desculpa. Bebe uma água aí. Desculpa, pessoal. Então, concluindo o que eu estava querendo dizer, né? Então, o que eu considero dentro dessa inteligência infinita? Justamente as perguntas que a gente tem sobre as coisas que giram em torno, não só da gente, mas em torno do mundo inteiro, a gente consegue responder através justamente dessa inteligência infinita, que é justamente a sabedoria que o Vitor estava comentando aí. A gente só é sábio quando a gente entende que a gente não sabe nada e que tem muitas respostas que a gente precisa buscar em algum lugar, igual a gente está conversando aqui, em rodas de amigos e tudo mais, né? Que é também uma outra condição que ele fala dentro, que é a mente mestra, que a mente mestra é basicamente o mastermind, que é o que nós estamos fazendo aqui, discutindo sobre assuntos diversos para tentar chegar em uma conclusão ou tentar chegar em uma linha de raciocínio aí do que nós estamos falando aqui sobre a mente humana. Então, basicamente isso que eu quis dizer aí. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas é basicamente isso. Não, é isso, né? Se eu não me engano, Napoleão Hill foi quem escreveu Mais Esperto que o Diabo, né? Exatamente, ele escreveu esse livro mesmo. Muito Sim. bom também. Escreveu também as leis do triunfo, se eu não me engano, também. Enfim, ele tem bastante conteúdo aí, bastante material falando sobre justamente o que nós estamos discutindo aqui, sobre sabedoria principalmente. É o que eu considero os livros que ele escreveu e que eu li aqui. Incrível. Tem até assim, né? A gente pensar que, ao meu ver, assim, né? A gente, enquanto existência, a humanidade, a gente sabe que a humanidade é machucada desde sempre, a gente é frágil desde sempre. Antigamente, lá atrás, né? Essas questões sempre vieram muito à tona, né? Do porquê de tudo, né? Eu fico imaginando hoje a gente questiona tanto a natureza ainda, né? Você ficar nervoso que tá chovendo, né? Umas coisas assim, né? E você pensa o cara que só tinha fogueira para esquentar, né? Aí vinha a chuva, né? E aí ele fala, puta, o que quer dizer raio dessa aqui? Que é isso, né? Então, assim, o quanto o mundo não mudou nesse sentido, nessa forma, né? Mas o quanto é o debruçar o olhar sobre si mesmo que vai trazer essas novas percepções para nós e assim, né? Acredito que antes da gente encerrar eu queria deixar aí algumas considerações, né? De a gente conseguir aprender a dialogar, né? Os grandes diálogos famosos da filosofia não são distantes, você não precisa ser o Sócrates para dialogar, nem Platão, nem ninguém, né? Dialogar até no sentido da etimologia das palavras, né? Duo logos, né? Duas inteligências que conversam, né? Mas é sempre, e tinha uma questão que eu vejo muito na psicanálise, que a gente sempre quer o bem da pessoa. A gente quer que ela seja saudável, que ela busque, mesmo doloroso, por mais, né, doloroso que tudo seja, mas assim, é sempre pro bem, é sempre para ser feliz, seja lá o que for felicidade, que dá para fazer mais 15 rodas para refletir sobre isso, mas assim, pro bem-estar. E hoje a gente vê uma sociedade doente no sentido assim de estar machucada mentalmente, onde a gente disputa quem tem a vida mais sofrida, sabe? Eu vou falar assim, nossa, Maria,
Não tô bem, porque quebrei o pé. Ela vai falar, puta, já quebrei o pé também, mas eu quebrei o pé e a mão. Aí eu vou falar, nossa, eu quebrei o pé, a mão e o joelho. Mas eu tô com dor de cabeça. Mas não sei, sabe? Pô, quem trabalha mais, quem não tem tempo para nada, a gente fica disputando quem tem a pior vida, né? Quem tem o pior problema, não. Né? Não, assim, pelo menos eu tô falando de filosofia, não é para isso, sabe? Nem a psicanálise é para isso, é para o bem, né? Para a gente conseguir, no mínimo, suportar viver nesse mundo que tem uma justiça tão própria e específica que foge à nossa compreensão, sabe? Então é conversar, é dialogar para o nosso bem e para o bem do outro, né? E antes de, né, de encerrar, eu queria primeiramente agradecer, né, todo mundo que veio, a Andresa, a Ana, a Karina, o Rodolfo, a Gabi também que estava presente, Maria, Bianca pela oportunidade mais uma vez. Eu vou aprender outras línguas para agradecer vocês em outras línguas que eu vivo falando gratidão, obrigado por tudo, né? Mas essa literalmente oportunidade, os mestres da filosofia sempre ensinam que o que a gente tem que agradecer a cada dia é sempre a oportunidade, né, da gente conseguir estar aqui, né? Estar aqui, aquela ideia de perfeição que eu falei, né? Que esquece, mano, não vamos ser perfeitos. E a ideia é essa, eu espero não ser perfeito o máximo possível, né? E trazendo até uma máxima, né? Eu espero morrer jovem o mais tarde possível, né? Enquanto eu puder. Espero morrer muito jovem o mais tarde possível. E encerrando com a minha, assim, uma reflexão de Nietzsche, que ele traz, um cara aí muito controverso, mas que quando a gente pensa, né, e eu vou falar no sentido bem ocidental, assim, da coisa, da questão de Deus, né, até o budismo traz, né, essa questão de que potência, sabe, enxergar na nossa vida o que traz potência pra gente, o que nos potencializa. E aí, o que eu quero falar de Deus, que não é de Deus, a figura Deus, mas assim, entusiasmo. Essa é a palavra. Entusiasmo, quando você traduz para o original, é Deus que vem de dentro. E o que isso significa, independente de crença? É aquilo que foge à nossa compreensão sair de dentro de nós. Porque já está aí, já está em cada um, né, da gente, sabe? Então, buscar esse entusiasmo, essa potência, esse Deus que vem de dentro de nós, é nesse sentido mesmo. Então, assim, e o Nietzsche falava, um cara aí que muito controverso no sentido religioso, mas ele falava assim, né, se Deus não existe, tudo é permitido, se tudo é permitido, a vida não faz sentido, e se a vida não faz sentido, é impossível viver. Então, vamos buscar esse entusiasmo para que a gente viva. Fé em Deus, seja qual for. E... É isso. Show de bola. Obrigado, galera. Muito bom. Obrigado pelo bate-papo aí. Obrigado pelo convite. Thanks, Victor. Muito bom, gente. O Victor está falando do ser grato, né? De agradecer estar aqui. Eu faço isso sempre e agradeço os encontros também. Se a gente parar para pensar, a vida é bom estar aqui, é bom os encontros que a gente faz, né? O enlace é um bom encontro. O enlace me diz que vale a pena estar aqui, sabe? Se faz sentir, faz sentido, né? Pode crer. Pode crer. Isso, gente, até vamos encerrar então, né? Tá ótimo, né? A gente poderia filosofar aqui, ouvir o Victor a noite toda, mas amanhã tem mais, daqui né? a pouco a gente se vê. Tem mais, é isso aí. Beijo, pra todos. boa noite. Até a próxima. Galera, tamo junto. Até. Valeu. Então.